Olá, eu sou a Ana. E eu sou a Jessie, e este é o Pode Programar. E neste episódio falaremos sobre lógica de programação. Pode soltar a vinheta, Mr. Thiago Miro! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Então, Jess, no episódio anterior nós contamos um pouco da nossa história, do que nos incentivou a seguir o caminho da tecnologia, e a gente deu, assim, mais específico da gente ir para a área de programação. Agora vamos colocar a mão na massa, ou melhor, no código. Mas antes de falarmos sobre linguagem de programação e tecnologias, seria interessante falarmos dos primeiros passos para se aprender uma linguagem de programação. Será que a gente vai falar de matemática? De quê? Eu acho que não necessariamente, né? Não necessariamente. Vamos começar falando de lógica. E o que a gente precisa entender no caso de lógica de programação? Então, a gente pode pensar naqueles livrinhos, sabe, de lógica, ou palavra cruzada, que tem nas bancas de revistas. Verdade. Por aí. Uhum. Então, tipo, sei lá, eu gostava muito de Sudoku. Ah, boa. Nossa, eu também gostava demais de Sudoku. Então, tipo, se você gosta de Sudoku, você gosta dessas palavras cruzadas, você gosta desses desafios, tipo quebra-cabeça. Quebra-cabeça também acho que é uma boa opção. Então, tipo, se você gosta dessas brincadeiras de lógica, você tem uma tendência talvez a gostar de programar. Porque, né, já pensa de uma forma lógica. Mas eu adoro jogos de simulação e de estratégia. Assim, desses livros, dessa coisa de lógica e tal, o que a gente precisa entender de lógica de programação? O que a gente desenvolve? Bom, quando a gente começa a estudar lógica de programação, a gente entra em algoritmo, né? Que é uma sequência infinita de instruções. Então, tipo, eu quero explicar como algo funciona. Então, eu crio um algoritmo para explicar como esse algo funciona. Essa forma que você tá falando de instrução, ela tem que ser, assim, de forma clara e não pode ser ambígua, né? Isso. Tipo, eu tenho que falar exatamente o que vai acontecer. Então, eu vou dar um exemplo melhor para quem não entendeu o que seria um algoritmo, para entender melhor. Eu tô querendo sair de casa. Eu tô na frente da minha porta e eu quero sair de casa. Então, eu olho para a porta, vou pegar a chave, eu pego a chave correta, coloco ela no encaixe, viro a chave e aí eu vou contando detalhadamente todos os passos até eu conseguir abrir a porta, sair e trancar. No algoritmo você tem que prever coisas que podem acontecer, como qual chave acerta, se a porta vai se travar, se a chave cair no chão. Se a chave quebrar. Isso, tudo isso você tem que, no algoritmo, você tem que colocar isso, porque pode acontecer. Então, todas as condições têm que ser tratadas para que o programa, vamos dizer assim, né, o nosso comando seja executado. Um outro exemplo seria atravessar a rua. Se eu tenho que atravessar a rua, acho que é um exemplo até talvez mais claro. Eu tenho que, vamos dizer, sair da minha casa, olhar para os dois lados e atravessar a rua. Esse olhar para os dois lados já é uma condição. Eu poderia simplesmente atravessar a rua. Ou então, uma outra condição seria, eu tenho que procurar uma faixa de pedestre. Eu só atravesso na faixa de pedestre. Mas eu tenho um cruzamento. Então cada vez que eu colocar uma situação nova. Uma situação nova, esse meu algoritmo muda. No caso, vamos supor, de atravessar a rua, não pode ter erro e você não pode parar no meio do caminho. Então você tem que pegar todas essas situações, prevê-las e já traçar a rota, a situação que você vai sair daquela situação. Exato. E em algoritmo a gente escreve isso. João atravessou a rua na faixa pedestre. Não é exatamente assim, mas tudo escrito mesmo. Não é uma linguagem de programação. É um algoritmo. Existe algumas pseudocódigo que a gente chama, que se vocês procurarem na internet exemplos, vocês vão ver como é que funciona esse pseudocódigo. Então ele cria essas instruções de como aquela ação deve ser executada. Jess, quando eu estava começando a estudar lógica, eu pegava, escrevia no papel, nada era no computador, tudo era no papel, e eu tinha que fazer essas instruções passo a passo. E aí, eu já ouvi falar muito, e é o que acontece, que seria uma linguagem de programação, que é o pseudocódigo que você falou, Isso. que o pessoal chama de Portugal. Então, se eu vou atravessar a rua, aí tem uma instrução. E se o sinal fica vermelho? Então, se for verdadeira essa situação, o que eu tenho que fazer? Se for falso, o que eu tenho que fazer? Que são as condições. Enquanto
while, né, que a gente usa tudo mais em inglês, mas aí para estudar lógica a gente estuda em português. Que é mais fácil, né? Isso, e depois é só traduzir e aí você consegue, a maioria das linguagens de programação, o que vai mudar vai ser a sintaxe, como se fosse uma língua. Na verdade, o algoritmo é como se fosse a estrutura do idioma, tipo verbo, sujeito, objeto. E a linguagem, seja PHP, Java, C, o que for, ela é o idioma. Então, tipo, a gente aprende a pensar, estruturar as palavras e tudo, e depois a gente aprende os idiomas, as linguagens. Então, seria mais ou menos isso. Ô Jess, nas nossas pesquisas, assim, você encontrou alguma coisa de ensinar como a gente pode aprender pela internet lógica de programação? Sim, existem alguns sites, né, e vários projetos e tal, que ensinam programação. Tem um que eu achei bem interessante, que é o khanacademy.org. A gente vai botar o link no site. No link no post, né? Ele era todo em inglês, aí agora ele tem uma opção em português. Então, com vídeos e com exemplos e bastante material, ele é bem ilustrativo, então fica bem mais fácil. É um site bem interessante, assim, ele ensina bem a base de algoritmo, bem mastigadinho, assim, então... Ele só tem um problema que, assim, como ele é meio traduzido pra português, não é muito bom pra criança, assim, porque você tem que saber ler bem e tal, pra poder pegar... Ele é feito também pra criança, né, mas só pra criança que sabe falar inglês, né? Exato. Essa parte não foi traduzida ainda. Pelo menos agora, no momento, tem uma parte que já tá com áudio em português, mas não é tudo o conteúdo ainda. Mas é bem interessante. Mas também tem um outro canal que a gente encontrou, que também é bem interessante. Sim, um canal no YouTube, né? Que é o RBTech, que também a gente vai botar no post, que parece ser bem interessante. Cara, ele ensina algoritmos de uma forma bem didática. Então, pra quem quer aprender, começar a aprender, eu acho que é bem interessante fazer os exercícios que ele passa e tal. É bem, assim, pode parecer meio infantil, mas eu acho que, não sei, pelo menos eu, quando eu aprendi, também foi bem infantil. Então, eu acho que tem que ser. Quando a gente aprende, tem que ser bem infantil, porque como a gente, na nossa vida, o nosso cérebro, ele é tão automatizado, algumas coisas, que a gente esquece desses pequenos detalhes e tem que ser mesmo. A gente depois tem que aprender a pensar passo a passo cada... É que com o tempo fica automático, né? Então, a gente tem que, quando vai aprender lógica, a gente tem que voltar a pensar. Voltar tipo a ser criança, né? A gente também encontrou alguns sites, só que a gente viu que era pago, então se a gente não ganha cachê, não ganha nada, então a gente não vai falar. Tem bastantes cursos, assim, online de lógica de programação, né? São pagos, muitos são pagos. Esses que a gente tá falando são gratuitos, então, né? Vídeo no YouTube, vocês vão encontrar muita coisa. Então, quem quer aprender algoritmo e lógica de programação, pode procurar no Google e no YouTube, que vocês vão encontrar bastante coisa gratuita, né? Principalmente no YouTube. A gente não comentou na nossa pesquisa aqui e na nossa pauta, a gente só tá listando sites, só estruturas mais neutras. Só que como eu tenho uma tendência mais ali, o pezinho ali na Microsoft, tem os sites da Microsoft mesmo, que ensina lógica de programação, que ensina as linguagens próprias desenvolvidas pela Microsoft. Então, assim, se alguém quiser, é só procurar no Google sobre o que você quer e linka com a palavra, o termo Microsoft, que vocês devem encontrar alguma coisa. Se não, depois pede ajuda pra gente aí, que a gente dá uma olhadinha e passa o link. Aí outro ponto também, como você falou, dessa questão de ser criança e tal, é o ensino de lógica de programação para crianças. Eu achei essa ideia fantástica. Sim, eu acho incrível, porque assim, até já tem estudos que indicam que o futuro vai ser cada vez mais as crianças aprenderem lógica de programação cada vez mais jovens, né? Tipo, criança com 3, 4 anos já aprender a programar. Não a programar, mas a lógica de programação, né? E aí, 7, 8, começar, aí sim, uma linguagem de programação. E tem tido ótimos resultados já em alguns países, esse projeto, já ensinando na escola mesmo, na creche, assim. Me parece muito, muito interessante. Antes de você dar uma aprofundada, eu acho bacana a gente falar um pouquinho dos benefícios de se saber lógica de programação e para criança a gente vai perceber que eles aprendendo desde cedo isso vai facilitar muito para frente. Algumas situações, né? A gente achou algumas situações que traz benefício o estudo da lógica. Uma delas é estimular o raciocínio lógico, né? E a solução de problemas, porque às vezes a gente se pega numa situação
emoção, que às vezes a gente fica meio que numa encruzilhada. E aí usar a emoção nessas horas nunca dá muito certo, né? E a vantagem de usar o raciocínio lógico é essa. Igual eu vou só colocar uma situação da minha vida aqui. Várias pessoas já sabem, né, que eu sou mãe de um neném ainda, e quando eu tava lá em trabalho de parto, eu estava querendo, aí que tá, eu tenho uma instrução até o final, lá no meu final era, eu quero trabalho de parto, eu vou pro trabalho de parto. Aí tem aquele monte de condição no meio do caminho que me fez raciocinar e falar assim, não vai dar para ter o trabalho de parto, o parto é normal, vai ter que ser cesariana, porque senão eu vou entrar em risco de morte ou meu filho vai entrar, ou os dois. Sim. Então você tem que pensar racionalmente e falar assim, não, agora já não dá mais. E esses momentos são momentos que a gente tem muita emoção. Tem que ser um pouco usar raciocínio lógico, né? E o que mais? O que você acha de outras coisas que pode trazer benefício? Eu acredito que pode estimular a criatividade, né? Porque você tem que pensar para solucionar os problemas. Então, para você criar uma solução, como é que eu vou atravessar a rua? Então, você tem que pensar como é que... Você vai ter que bolar uma ideia, né? É claro que o exemplo que a gente tá dando é muito simples, atravessar a rua, né? Parece bobo. Sim. Mas, tipo, você tem que ter criatividade. Como que eu vou construir uma ponte? Como, sabe? Você vai tendo problemas mais difíceis, esses parecem fáceis, mas com o tempo você vai ver que a sua mente vai ficando melhor e você vai tendo mais criatividade. E essa criatividade que a gente vai tendo vai abrindo a nossa mente. Quando a gente começa a pensar, raciocinar, a gente vai conseguindo ter novas possibilidades. A gente consegue pensar em várias soluções. E também tem a questão do trabalho em equipe, porque você pode aprender algoritmos e, sei lá, nunca usar isso na prática. Mas imagina que se você realmente quiser ser programador, trabalhar nessa área, você vai ter que trabalhar em equipe. E não só como programador, né? Na sua vida, como médico, administrador, advogado, tudo você trabalha em equipe. Dificilmente você faz um trabalho sozinho, né? Interessante disso tudo, que eu acho que é o mais legal, é a persistência. Quando você consegue aliar o raciocínio lógico, a criatividade e essa capacidade de trabalhar em equipe, você acaba sendo mais persistente e você dificilmente desiste. Eu acho que é até uma característica, né, do pessoal, assim, pelo menos dos programadores, que gostam de desafio e tendem a não desistir facilmente, assim, dos problemas e ficar quebrando a cabeça. Até esquecer que tava com fome e até resolver o problema, sabe? Eu acho que é uma característica. E aí acaba, se você estuda algoritmos, estuda lógica, você acaba também desenvolvendo isso. É aquela coisa, né, o que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. São pontos bem interessantes e que, sei lá, às vezes a gente, né, nós somos programadoras, mas não sei, você talvez seja um advogado e nunca pensou em, vou estudar lógica, mas qual o sentido disso, sabe? Mas pode ajudar no seu trabalho uma coisa que você nunca imaginou. Sim, a gente pensando como, por exemplo, um profissional da área da saúde, principalmente que não é uma coisa muito exata, né, você mexer com o ser humano, ou às vezes veterinária, aí você tem aquele monte de situação, a pessoa tá infartando, junto com o infarto tá acontecendo uma outra coisa, então vamos fazer isso, tá acontecendo um acidente e tá vindo mais gente, então assim, é toda uma situação que você tem que, às vezes você bolando na sua cabeça antes, esses cenários, você já consegue prever, você já consegue entender o que você vai fazer quando acontecer com você. Sim, você acha que nunca vai usar isso? Esses dias até alguém tava falando assim, você aí sei lá, faz ciências sociais e fica... Alguém vai odiar a gente, mas você de ciências sociais e fica só protestando e reclamando, por que você não aprende a programar e faz um aplicativo que mostra onde as pessoas podem fazer reclamações, sabe? Sei, eram ideias, assim, a pessoa tava questionando assim, tipo, em vez de usar a sua energia só pra reclamar, por que você não usa a sua energia pra tentar fazer algo que realmente muda o mundo, sabe? Isso aí é muito filosófico e entra numa discussão muito grande, mas realmente, você pode aprender alguma coisa que pode ser útil pra alguém, sabe? Sei lá, vou fazer um aplicativo pra mostrar todos os lugares onde na minha cidade não tem saneamento básico. Pra mostrar também onde que tem buraco. Uma coisa assim, sabe? Você tem muitas ideias, muitas coisas, ou até mesmo só pra você fazer controle das suas contas, sabe? Claro, que tem coisa que não tem por que você recriar do zero, né? Não tem por que recriar... Inventar a roda, né? Que a gente fala na nossa área, né?
Exato. Tem por que reinventar a roda, obviamente. Mas, não sei, nem que seja só pra você aprender, sabe? Você estudar. E você não precisa saber programação pra fazer alguma coisa. Basta que você tenha alguma ideia, você coloca ela no papel. Quanto mais detalhado você colocar no papel, mais posse você tem daquela situação e depois você contrata um programador, um desenvolvedor que ele vai executar pra você. Até eu li uma frase que era assim, existem 3 tipos de pessoas basicamente no mundo. Aquelas que não usam tecnologia por qualquer motivo, ou porque elas não têm acesso, ou porque elas simplesmente não querem. Existe um segundo grupo, que são as pessoas que consomem tecnologia, que é, acho que, os usuários, grande parte, né? É a grande parte. E o terceiro grupo, que é aquele que produz a tecnologia. E qual dos 3 você acha que tem mais poder? Entende? No sentido de que, tipo, quem vai controlar o nosso futuro é quem controla a tecnologia. E se você, mesmo que você não queira, você precisa entender da tecnologia para poder não ser dominado, vamos dizer assim. Para que você tenha poder, para poder escolher. Às vezes pode ser uma coisa boba como, tipo, qual celular eu vou comprar? O tipo de senha que eu tô usando no meu roteador. Esse tipo de coisa que, claro, foge, né, da programação e aprender algoritmo, mas começa do básico, entende? Você se interessar pelo básico leva você a muito mais longe. Nossa, muito profundo, muito bacana essas palavras suas. Assim, gostei demais. Sou muito filosófico. Hoje você acordou bem, né? Dentro da lógica de programação para criança, eu achei uma outra coisa também. Tem um brinquedo, eu agora não tô lembrando exatamente a origem, eu vi um link numa revista, chama revistaescola.com.br. Ensinava lógica de programação com esse brinquedo. Ele chama Cubeto, ou Cubeto, não sei. É um cubo, esse cubo ele tem uma ligação sem fio com um quadro de instruções, e aí esses quadros de instruções, eles têm um monte de buraquinho. Ele é um brinquedo bem manual, né? Ele é super manual, ele é feito de madeira, pouca coisa assim que pode machucar e tal. Eu achei muito interessante isso. E ele tem as instruções: siga em frente, uma setinha pra frente, uma setinha virada pra direita, outra pra esquerda. Agora não tô lembrando exatamente, acho que tinha mais uma instrução. E aí você monta o caminho. Então você pode montar um labirinto e, de acordo com essas instruções, com essa mesinha que você monta as instruções, ele vai e percorre o caminho. Ele anda, sei lá, de 10 em 10 centímetros, ele faz alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. Depois vocês procuram também, a gente vai deixar o link dessa reportagem e também da reportagem que a gente começou a falar do ensino de programação lá na escola para criança. E que algumas escolas já têm alguns projetos, até no Brasil já, de ensino de programação para crianças em escolas carentes e tal. E já estuda-se em tornar obrigatório o ensino de programação para crianças nas escolas, assim como português e matemática, sabe? Ser mais uma disciplina na grade curricular das crianças. Eu vejo que no futuro vai rolar muito isso, de ser matéria mesmo, de estar no currículo básico, o ensino de programação ou de lógica. E assim, alguns projetos já provam que, assim, as crianças que aprendem lógica de programação, elas têm uma melhora muito grande no ensino de matemática, porque, obviamente, elas passam a pensar mais logicamente, né? Melhora muito a aprendizagem de matemática. Até aquelas crianças que tinham dificuldade, que não conseguiam acompanhar a turma, passam a acompanhar. A gente vê, né, esses campeonatos de robótica, né, que criança participa. Isso aí, infelizmente, não é acesso a todos, né? A maioria, pelo menos que eu saiba, a maioria são de escolas particulares, né? Eu acho que ainda é bem baixo o acesso. E também aí já é um nível mais, né? Normalmente o pessoal que chega nesse nível é mais gêniozinho e tal. Mas a ideia de ensinar isso na escola é provar que qualquer criança pode aprender e que não quer dizer que você vai construir um robô, que você vai ser cara fodão de física, mas que você vai aprender como todo mundo aprende, sabe? Que qualquer um pode aprender. Eu acho que esse é o mais interessante do ensino pra criança. E, tipo, não só criança, né? Tipo, minha mãe, minha avó também. Qualquer pessoa pode aprender. Já tem até alguns projetos nessa área também pra ensinar pra idosos. Gente, que bacana isso. Porque depois de uma certa idade, as pessoas, elas vão... Tipo, o cérebro vai desacelerando, né? Mais células vão
morrendo, e todo mundo já sabe essa questão da envelhecimento. Tem as doenças neurológicas, né? Isso, tem o Parkinson, tem o Alzheimer, então precisa exercitar. O cérebro, ele acaba virando um músculo, né? Pra ser exercitado. Não vira um músculo, gente, não vão pensar aqui. Mas é como se fosse um músculo que precisa ser exercitado, precisa ser continuamente estimulado. Sim, exato. E aí, tipo, tem idosos que fazem, sei lá, caça-palavras, vão fazer esses joguinhos que a gente falou lá no início. Eu tava pesquisando, tem um site de crowdfunding. O Kikante, né? Que é no Kikante, que tinha uma campanha lá de ensino a programação de games para idosos. Então, assim, eu achei... Pena que não foi pra frente. Aí depois vocês procuram aí, ou entram em contato, se alguém encontrar aí, tomara que dê certo no futuro, porque vai ser muito bacana, porque o idoso, ele tem criatividade, ele já tem uma super experiência de vida. Então, eu imagino que ensinando para ele lógica, ele vai ter muito mais criatividade de conseguir sair de alguma situação. Porque quando a gente fala assim de ensino de programação para idosos, não quer dizer que eles vão trabalhar com isso, nada disso, mas exercitar mesmo e botar essa cabeça para pensar, sabe? Assim como as crianças, a ideia é que qualquer um pode aprender. Então, tipo, se você trabalha, sei lá, é médico e quer aprender, tem muito material na internet. Se você sabe inglês, melhor ainda, porque tem muito mais conteúdo de graça. Então, tipo, todo mundo quer que mais pessoas entrem pra tecnologia, porque você, imagina, cada vez mais o futuro vai ser automatizar as coisas. Então, tipo, há 100 anos atrás, o nosso emprego, nosso trabalho não existia. Então, daqui a 50 anos, talvez, provavelmente, o nosso trabalho não exista também mais. Até existe estudo falando sobre isso, que provavelmente o nosso trabalho, ser programador como a gente é hoje, não vai existir mais. Mas o que vai ter é uma coisa muito mais automatizada ainda. Então, o que a gente faz hoje vai ser automatizado. Então, vai ter alguém automatizando isso. Então, cada vez mais vai ser preciso saber programar. Então, tipo, eu vejo que essa geração que tá vindo agora já é outra coisa. Eles já crescem, você vai ver com seu filho também, né, que eles já crescem dentro da tecnologia. Então, tipo, a gente foi ter acesso à tecnologia, tipo, na adolescência, na fase adulta. Eles vão ter desde bebê. Não, meu filho já me vê mexendo com o celular, ele já vem apontando o dedinho já, e do mesmo jeito que eu aponto o dedo. Para essas crianças, talvez o seu filho já vai ter programação na escola como a gente teve matemática, sabe? E eu espero que sim, siga pra esse caminho e cada vez mais a gente... Olha, na escola eu não sei, mas em casa vai. Filho de peixe, bichinho né? Tem que ser filho de 2 peixes ainda. Se você quer aprender a programar, seria muito interessante. Já temos bastante conteúdo em português, mas sabendo inglês, você vai conseguir entender melhor os códigos, você vai conseguir entender melhor os tutoriais. Então, assim, inglês não tem jeito, gente. Se você tá querendo aprender lógica só pra melhorar a sua capacidade de tomar decisão, aumentar a criatividade, melhorar seu raciocínio lógico, beleza, eu acho que aí não é obrigatório aprender inglês. Mas se você... mas aprender outra língua também ajuda a exercitar também, né? Com certeza, mas, né, eu não imagino meu pai aprendendo inglês para aprender lógica, então, né, temos que pensar. Mas, assim, se você quer seguir na área, aprender inglês é obrigatório, assim, você precisa aprender, nem que seja ler, porque, assim, todo o material está em inglês, assim, a grande parte do material tem hoje, muita coisa em português também, mas eu acho que até um ponto, né, tipo, quer aprender, quer entrar na área, eu acho que um ponto principal é esse. Então, Jess, eu acho que a gente já falou um bocado de lógica, eu acho que não necessita da gente estender muito, até porque a nossa proposta não é ficar exaustivamente falando a respeito. E já é um assunto que, né, pode ser chato, então... Então, a gente vai passar agora para os nossos recadinhos do coração. Recadinhos do coração. Então, gente, falar pra vocês uma coisa. O primeiro episódio, como ele foi piloto, a gente primeiro gravou o episódio, depois que a gente foi ver todo o site, vinheta, como é que a gente ia fazer. Então, do mês passado pra cá, a gente teve várias coisas que aconteceram, né? Então, o nosso querido editor, o senhor Miroslav, o senhor Thiago Miro, nós chegamos a um consenso de que os nossos episódios serão mensais. Não chore. Que triste. Por favor, a gente vai fazer episódios mensais por enquanto, mas até todo mundo se adequar, eu, a Jess, o Miro, porque todo mundo também tem coisa pra fazer. Bastante coisa pra fazer. Nós temos bastante programa pra fazer. Muito programa. Minha agenda tá bem cheia.
Sem piadinha infame agora. Agora não. Então, assim, gente, aguarde, assim, mais ou menos lá pro dia 10. Muito provavelmente vão sair todos os dias 10 de cada mês. Vocês estão vendo esse programa no dia 10, se tudo der certo. Sim, provavelmente hoje, dia 10, está sendo lançado o segundo episódio do Pode Programar. E provavelmente a gente vai ter um recesso ali, dezembro, janeiro, mas isso aí, quando chegar lá a gente vê e aí a gente fala. Isso aí. Jess, para as pessoas que querem encontrar a gente, onde encontra a gente? Então, nosso site é mundopodcast.com.br/podeprogramar. E o nosso e-mail? Nosso e-mail é podeprogramar@mundopodcast.com.br. E o nosso Facebook é facebook.com/podeprogramar. E nós estamos no Twitter e no Instagram, todos os dois é @podeprogramar. E também estamos no G+, é só procurar lá que você nos acha. Mas como ninguém usa, então não precisa procurar não. Ô dó! Que dó do Google+. Jess, você acredita que nós tivemos comentários no episódio anterior? Não acredito. Mentira, eu acredito sim, porque eu li vários deles e até respondi. Mas... Nós lemos vários. Lá no site a gente interage com as pessoas, é muito bacana. O lugar que a gente mais interage é lá no site, tá, gente? A Ana tá sempre lá, eu só às vezes. Eu tô sempre em todos os lugares, eu tô vigiando aqui pra ela. De vez em quando eu cutuco, vai lá, Jess, vai lá. Mas daqui a pouco isso acaba também, gente, não se empolga muito não. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco ela volta a trabalhar e aí acabou. Mas vamos ler os comentários do mês. Não, deixa eu ler esse. Deixa. Nós vamos ler só alguns comentários, porque nós fazemos parte dos comentadores, mas aqui não é os comentadores. Exato, então tivemos que escolher apenas aqueles que tocaram o nosso coraçãozinho. Ou que a gente sorteou. Mentira. A gente selecionou algumas aqui e a gente vai comentar, tá bom? Então eu vou falar agora do João, o João Boaventura, aqui de Belo Horizonte. E ele falou assim, muito legal o episódio, adorei. O mais impressionante de todo o programa não foi a desenvoltura das apresentadoras, tampouco a excelente qualidade do áudio, obrigada. Também não foram as vozes gostosas de ouvir, obrigada. Ou o carinho que contaram suas histórias, não. O mais impressionante foi que durante todo o programa vocês não fizeram a piada da garota de programa nenhuma vez. Parabéns. Fiquei esperando o tempo todo a piada ruim e ela não veio. Ô, João, a gente não faz piada ruim igual você, João. Eu não faço piada infame. A gente já sofre com isso já o tempo inteiro. Qualquer lugar que a gente vai, sempre alguém fala com a gente, garota de programa. A gente não quer falar disso aqui. Gente, eu trabalho do lado de um bordel, então eu não posso fazer esse tipo de piada, entendeu? Bom, e a gente também teve um comentário de uma pessoa que foi muito importante para que o episódio saísse. No fundo, assim, coração batendo. Tum, 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 tum. Que foi a Thaís Martim, que ela é a voz da nossa vinheta de abertura. Então, a gente quer deixar aqui nosso agradecimento para ela. A Thaís bate lá dos Los Ticos. Isso, ouçam os Los Ticos. Então, e ela comentou que ela é analista de testes, formada em análise e desenvolvimento de sistemas, mas que quase nunca trabalhou com desenvolvimento. E acha fascinante, mas nunca achou que tinha o dom para programar. Ô Thaís, agora talvez seja a hora, hein? E ela ainda quer aprender algumas outras coisas de programação que seriam ótimas no seu trabalho. Ela diz que ser mulher na área de TI tem suas vantagens. Mesmo não sendo programadora, na área de testes ela tem que entrar em contato com muitos programadores e analistas. Enquanto os homens da equipe tentam entrar em contato com essas pessoas e não tem nenhum retorno, para ela, eles sempre respondem até no mesmo instante. A equipe sempre diz que é porque ela é mulher. Talvez, Thaís, talvez. É bem assim. E que ela adorou o programa e de saber como entramos nesse mundo louco da programação. Obrigada, Thaís. E a gente fica bem feliz que você tenha gostado do programa e que a gente vai contar com a sua voz por muito tempo na nossa vinheta. Ou até você permitir também, né? Enquanto permitir, né? O outro comentário que a gente vai ler é do Ateliê Design. Cheguei aqui pelos Dragões de Garagem. Nossa, outro tum-tum, tum-tum. No último episódio do Dragões de Garagem, eles mencionaram a gente, então, assim, nosso agradecimento também. Cheguei aqui pelos Dragões de Garagem e já gostei. Gostei de ver que é possível programar e, melhor ainda, sendo
autodidata. Boa sorte com o programa, meninas. Obrigada. Obrigadão. E obrigada aos Dragões de Garagem também pelo comentário. Então, muito obrigado por vocês terem nos prestigiado, terem nos ouvido e compartilha aí suas experiências ou a vontade sua de aprender lógica com a gente aí nos comentários. E quem quiser alguma dica, sugestão, qualquer coisa, entre em contato com a gente ajuda vocês aí. Sim, no que a gente puder, a gente ajuda. Até mês que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.